Talvez o problema não seja falta de energia, talvez o problema seja excesso de peso mental, porque existe uma diferença enorme entre estar cansado e estar sobrecarregado. Cansaço passa com descanso, sobrecarga não. Ela continua dentro da mente, consumindo sua atenção, sua clareza, sua paz. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você dorme, mas continua esgotado. Tenta descansar, mas sua mente não para. Pega o celular só por alguns minutos, e quando percebe perdeu horas. E no final do dia existe aquela sensação estranha, como se sua mente estivesse cheia demais, pesada demais, exausta demais. Agora presta atenção nisso. Talvez você não esteja sem motivação. Talvez sua mente apenas esteja saturada. Pensa no quanto sua mente recebe estímulo diariamente. Notificações, mensagens, vídeos rápidos, músicas, informações infinitas, comparações constantes. Seu cérebro nunca silencia, nunca desacelera, nunca respira de verdade. E isso cria uma consequência perigosa. Sua mente entra em estado permanente de alerta. Mesmo quando você tenta descansar, ela continua processando excesso de informação. É por isso que tanta gente sente ansiedade sem entender exatamente o motivo. Não é apenas emocional, é mental. A mente moderna foi sobrecarregada por estímulos constantes. O problema é que todo mundo está assim. Então você acredita que isso é normal. Você se acostuma a viver cansado, acostuma a viver distraído, acostuma a não conseguir focar profundamente. Mas isso não deveria ser normal. Você apenas foi condicionado a aceitar excesso como rotina. Hoje tudo compete pela sua atenção. Tudo quer alguns segundos da sua mente. E aos poucos, você começa a perder algo extremamente importante: silêncio interno. Você já percebeu como ficou difícil apenas existir sem estímulo, sem pegar o celular, sem abrir alguma coisa, sem consumir informação? Isso acontece porque sua mente desaprendeu a descansar. Agora presta atenção nessa parte porque ela é importante. Muitas pessoas não estão apenas cansadas, estão viciadas em estímulo. Qualquer segundo de silêncio gera desconforto. Então imediatamente procuram distração, abrem aplicativos, rolar vídeos, consomem qualquer coisa. Tudo para evitar ficar sozinhas com os próprios pensamentos. E isso cria um ciclo extremamente perigoso. Quanto mais estímulo você consome, mais difícil fica relaxar, mais difícil fica focar, mais difícil fica sentir satisfação em coisas simples. Seu cérebro começa a precisar de intensidade constante, velocidade constante, novidade constante. E então a vida real começa a parecer lenta demais. Agora imagina sua mente como um computador. Se você abrir dezenas de abas ao mesmo tempo, o sistema trava, fica lento, superaquecido. Exatamente isso está acontecendo mentalmente com milhões de pessoas agora. Informação demais, estímulo demais, comparação demais, preocupação demais, e quase nenhum espaço para silêncio. Sem silêncio, não existe clareza. Sem clareza, você vive reagindo automaticamente. E pessoas que vivem apenas reagindo acabam perdendo o controle da própria mente. Talvez você já tenha sentido isso. Você passa horas consumindo conteúdo, mas no final continua vazio, continua cansado, continua ansioso, porque excesso de estímulo não preenche ninguém. Na verdade, muitas vezes piora o vazio interno. Distração constante apenas adia aquilo que sua mente precisa processar. E quanto mais você foge disso, mais sobrecarregado fica. O mais assustador é que esse processo acontece silenciosamente. Você continua funcionando, continua vivendo, continua sorrindo, mas por dentro sente que sua mente está esgotada. E talvez esteja mesmo. Existe algo estranho acontecendo hoje. As pessoas descansam o corpo, mas não descansam a mente. Estão deitadas, mas mentalmente aceleradas. Estão em silêncio, mas internamente sobrecarregadas. E isso destrói a energia emocional lentamente, porque sua mente nunca entra em estado real de recuperação. Sempre existe algum estímulo consumindo a atenção. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que perderam a própria clareza mental.
O cérebro humano não foi feito para excesso constante, mas hoje excesso virou rotina. Você acorda e imediatamente consome informação, passa o dia alternando estímulos, e dorme sem realmente desacelerar. Então tudo recomeça, mesmo ciclo, mesmo excesso, mesma mente cansada. E o pior, você começa a acreditar que o problema é você, que está fraco, desmotivado, sem disciplina. Mas talvez não seja isso. Talvez sua mente esteja simplesmente sobrecarregada demais para funcionar com clareza. Mas algumas pessoas despertam antes. Algumas percebem que estavam alimentando excesso o tempo inteiro. E então começam a mudar pequenas coisas. Diminuem estímulos. Ficam mais tempo em silêncio. Reduzem distrações. Voltam a prestar atenção na própria mente. E pouco a pouco, algo muda. A ansiedade diminui. O foco melhora. A presença volta, porque a mente finalmente começa a respirar novamente. E talvez seja exatamente isso que estava faltando na sua vida. Não mais motivação, mas espaço mental. Agora presta atenção nisso. Você não consegue ouvir a própria mente em meio a excesso constante. Por isso tanta gente perdeu clareza sobre a própria vida. Nunca para, nunca silencia, nunca reflete profundamente. E sem reflexão, você vive apenas reagindo ao ambiente. Mas quando o excesso diminui, você começa a perceber coisas importantes. Percebe o que estava consumindo sua energia. Percebe hábitos destrutivos. Percebe o quanto sua mente estava cansada de tanto estímulo. E essa consciência muda tudo. Porque consciência interrompe o automático. Só existe um problema. Quando você reduz distrações, pensamentos aparecem, emoções aparecem, inseguranças aparecem. E muita gente volta imediatamente para excesso de estímulo justamente para fugir disso. Mas aqui está a verdade. Essas emoções já estavam dentro de você. O barulho apenas escondia. Talvez seja exatamente por isso que silêncio incomoda tanta gente hoje. Porque silêncio revela aquilo que distração tentava abafar. Mas também existe algo poderoso no silêncio. Ele devolve clareza, devolve presença, devolve conexão consigo mesmo. Talvez esse vídeo seja exatamente o alerta que sua mente precisava. Talvez você finalmente tenha entendido que não estava apenas cansado. Estava sobrecarregado. Sobrecarregado de informação, de estímulo, de distração. E agora percebe por que estava tão desconectado de si mesmo. Mas ainda dá tempo de recuperar clareza. Ainda dá tempo de reconstruir foco. Ainda dá tempo de desacelerar a mente antes que ela entre em colapso emocional completo. Só depende daquilo que você decide alimentar diariamente. Agora deixa eu te perguntar algo importante. Quanto tempo faz desde a última vez que sua mente realmente descansou? Sem estímulo, sem distração, sem excesso. Pensa nisso profundamente. Porque talvez sua mente esteja implorando por silêncio, enquanto você continua entregando mais barulho. E talvez esse seja o ponto que muda tudo. Você começa a perceber que proteger sua paz mental é uma necessidade, não luxo. Porque uma mente sobrecarregada perde foco, perde presença, perde controle sobre si mesma. Mas uma mente consciente consegue recuperar direção. E isso muda completamente a forma como você vive. Se você realmente entendeu esse vídeo, então percebeu uma coisa. Você não está apenas cansado. Está sobrecarregado. Sobrecarregado de estímulos, de distrações, de excesso mental constante. Mas agora você percebeu, e consciência muda tudo. Porque agora você consegue observar aquilo que está consumindo sua energia diariamente. Consegue perceber o que precisa reduzir, o que precisa silenciar. E isso significa que sua vida pode começar a mudar a partir daqui. Uma escolha consciente de cada vez. Agora a pergunta é: o que mais está sobrecarregando sua mente hoje? Se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui embaixo. Minha mente precisa de paz. Quero ver quem realmente percebeu o que está acontecendo consigo mesmo. Se inscreve no canal para mais conteúdos que vão devolver clareza para sua mente, antes que o excesso destrua completamente sua paz interior. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão mentalmente sobrecarregadas, mas ainda não perceberam. Talvez alguém precise ouvir isso hoje.
assim como você precisou. Agora não é mais sobre sobreviver ao excesso. É sobre recuperar sua mente antes que ela seja consumida completamente pelo barulho constante do mundo moderno.